Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de estudo do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier. Hoje estudaremos o capítulo intitulado Jesus e o Precursor. É um capítulo delicado e, ao mesmo tempo, profundamente exigente. Delicado porque começa dentro de uma casa simples, numa conversa entre duas mães que procuram compreender os filhos que Deus colocou sob seus cuidados. Exigente porque termina diante da figura austera de João Batista, aquele que não veio apenas consolar, mas despertar consciências, questionar comportamentos e preparar o caminho para a chegada de Jesus. O capítulo nos coloca diante de duas forças que não são adversárias, mas complementares: a verdade e o amor. João representa a verdade que desperta, Jesus representa o amor que conduz. João remove obstáculos, Jesus mostra o caminho. João chama o ser humano à responsabilidade e Jesus revela que essa responsabilidade pode ser vivida sobre a proteção misericordiosa do Pai. Mas precisamos tomar cuidado para não transformar essa comparação numa separação artificial, porque João também amava. Sua firmeza não nascia do desejo de ferir, mas da fidelidade à missão. Jesus, claro, também dizia a verdade. Seu amor nunca foi conivência, omissão ou aprovação do erro. O que encontramos são duas tarefas distintas dentro de um único plano espiritual. João prepararia a terra, Jesus lançaria nela as sementes do reino de Deus. E antes de entrarmos na narrativa, precisamos fazer uma observação importante. Os evangelhos registram o parentesco entre Maria e Isabel, os acontecimentos extraordinários ligados ao nascimento de Jesus e de João, a missão do precursor e a passagem de Jesus aos 12 anos entre os mestres do templo de Jerusalém. Entretanto, eles não narram esse encontro específico entre Jesus e João durante a juventude. A conversa das mães e a cena dos dois jovens no alto da montanha pertencem à narrativa mediúnica apresentada pelo nosso querido Humberto de Campos. Portanto, vamos estudá-las como parte da proposta espiritual de Boa Nova, distinguindo respeitosamente o relato mediúnico dos registros canônicos do Novo Testamento. E claro que essa distinção não diminui o valor do capítulo. Ao contrário, preserva a seriedade do estudo. A fé raciocinada não precisa confundir fontes para ser profunda. Podemos reconhecer a natureza mediúnica da narrativa e, ao mesmo tempo, examinar as grandes lições espirituais que ela nos oferece. Então vamos lá. Humberto de Campos começa a história depois da passagem de Jesus pelo Templo de Jerusalém. Maria recebe em sua casa simples de Nazaré a visita de Isabel e de seu filho João. Podemos imaginar a cena. José, pai de Jesus, esposo de Maria, ainda está ocupado com as últimas tarefas da sua oficina. Talvez se escute o ruído das ferramentas, o movimento da madeira sendo trabalhada e os passos do carpinteiro que encerra mais um dia de esforço. Enquanto isso, Maria e Isabel conversam. Elas falam dos assuntos da família, das necessidades comuns da casa e pouco a pouco chegam ao tema que ocupa profundamente seus corações: os filhos. Nós conhecemos Jesus como Cristo e João como o grande precursor.
mas naquela casa eles aparecem primeiro como filhos. Maria e Isabel são apresentadas como duas mães que observam comportamentos incomuns, percebem sinais de grandes responsabilidades espirituais e, ao mesmo tempo, confiando em Deus, sentem preocupação. Essa humanidade das duas mulheres é muito importante. A fé não elimina a sensibilidade. A confiança em Deus não transforma uma mãe numa criatura incapaz de sentir medo. Espiritualidade não significa ausência de emoção. Significa aprender a colocar as nossas emoções sob a luz da consciência e da confiança. Maria podia reconhecer a grandeza espiritual de Jesus e ainda assim preocupar-se com sua segurança. Isabel podia conhecer as circunstâncias especiais do nascimento de João e continuar perguntando a si mesma qual seria o futuro daquele filho tão diferente. A crença não oferece necessariamente todos os detalhes da caminhada, às vezes oferece apenas a luz suficiente para o passo seguinte. As duas mães encontram uma na outra um espaço de escuta, e essa imagem também é muito atual. Quantas pessoas carregam preocupações e silêncio porque acreditam que precisam demonstrar força o tempo todo? Quantas mães, pais e responsáveis sentem culpa por terem receio diante do futuro dos filhos? Quantas famílias precisam menos de respostas prontas e mais de alguém capaz de ouvir com carinho? Nem toda conversa resolve imediatamente o problema, mas uma escuta verdadeira pode aliviar a solidão de quem sofre. Maria e Isabel não possuíam um controle sobre tudo o que aconteceria, entretanto, podiam acolher uma outra, e isso já era uma forma de amor. Bom, então a conversa entre as duas mães nos conduz naturalmente a um princípio importante da doutrina espírita. Vamos aprofundar essa conversa entre as duas mães. Como a gente vê na questão 582 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores se a paternidade pode ser considerada uma missão. E a resposta diz que sim. A paternidade e, obviamente, por extensão, a maternidade constituem deveres de enorme responsabilidade, porque os pais recebem a tarefa de orientar o espírito reencarnante no caminho do bem durante uma fase em que ele está especialmente acessível às influências educativas. Isso não significa que os pais criam o espírito do filho, não. A criança não é uma página completamente vazia. Sob a ótica espírita, cada criança é um espírito imortal. Ela possui uma história anterior ao nascimento, traz conquistas, necessidades, tendências, capacidades e dificuldades construídas ao longo de outras experiências. Os pais não fabricam essa individualidade, oferecem um corpo, um ambiente, cuidados, exemplos, limites e oportunidades de educação. Podemos comparar essa responsabilidade ao cuidado com uma semente. Quem recebe a semente não inventa a vida que existe dentro dela, não determina arbitrariamente qual planta surgirá, mas pode e deve oferecer terra adequada, água, luz e proteção. Pode remover aquilo que impede o crescimento, pode sustentar a planta quando ela ainda está frágil. Também pode prejudicá-la por negligência, excesso ou violência. Da mesma forma, educar não é possuir. O filho não é uma extensão da vaidade dos pais, não veio ao mundo para realizar todos os sonhos que os adultos não conseguiram cumprir. É um espírito confiado temporariamente aos cuidados da família.
Os responsáveis devem orientar, proteger e corrigir, mas precisam fazer isso respeitando a dignidade e a individualidade do ser que educam. Na questão 583, Kardec pergunta se os pais são responsáveis quando um filho se desvia, apesar dos cuidados sinceros que recebeu. E a resposta esclarece que não existe responsabilidade automática quando os pais fizeram o que estava ao seu alcance. Cada espírito conserva a própria liberdade e responde pelas escolhas que realiza. E essa explicação, então, vai evitar dois extremos. O primeiro é imaginar que os pais não possuem responsabilidade alguma. Possuem sim. O ambiente, os exemplos, o afeto, a ausência de limites, a violência, a negligência vão produzir consequências. O segundo extremo é acreditar que os pais controlam completamente o destino moral de um filho. Não controlam. Podem orientar uma consciência, não podem substituir essa consciência. Maria e Isabel possuíam missões sublimes como mães, mas Jesus e João também possuíam trajetórias espirituais próprias. As mães poderiam acolhê-los, protegê-los e acompanhá-los, não poderiam viver as missões por eles. Isso nos ensina uma das formas mais difíceis do amor: amar sem possuir, cuidar sem aprisionar, orientar sem desejar controlar todos os resultados. Dando continuidade ao nosso magnífico Boa Nova, então Isabel fala a Maria sobre o comportamento de João. Ele ainda era muito jovem, mas procurava lugares silenciosos, passava longos períodos em meditação, caminhava pelas estradas e permanecia entre as árvores como alguém tomado por pensamentos profundos. Maria reconhece características semelhantes em Jesus. Ela o encontrava junto às águas, conversando com viajantes, aproximando-se de trabalhadores simples e dirigindo palavras caridosas a pessoas em sofrimento. E esse trecho apresenta duas crianças que demonstram uma maturidade espiritual incomum. E aqui encontramos outra contribuição essencial do Espiritismo. Vamos usar o Livro dos Espíritos novamente, a questão 383, onde Kardec pergunta qual é a utilidade do estado de infância. Os espíritos explicam que a fragilidade infantil torna o ser reencarnado mais acessível à educação e às impressões daqueles, né, que receberam a responsabilidade de orientá-lo. E na questão 385 o tema é aprofundado. A infância encobre temporariamente muitas manifestações do espírito, permitindo que ele se integre ao novo ambiente, estabeleça vínculos e receba influências educativas antes que suas tendências anteriores apareçam com mais força. Isso não significa que devemos olhar para uma criança procurando descobrir obsessivamente quem ela teria sido em outra vida. Essa curiosidade, além de frequentemente inútil, pode produzir julgamentos e expectativas prejudiciais. A finalidade do ensinamento é outra. Ele nos convida a respeitar a profundidade espiritual da criança. Diante de nós não está apenas um corpo pequeno, está um espírito recomeçando. E algumas crianças demonstram cedo grande sensibilidade, uma facilidade intelectual, compaixão, capacidade artística. Outras apresentam impulsividade, medo, agressividade, necessidade de controle ou até mesmo a dificuldade de convivência. E essas características devem ser observadas com responsabilidade. Podem envolver, claro, fatores orgânicos, psicológicos, familiares,
sociais e espirituais. A visão espírita não vai eliminar a medicina, a psicologia e nem a pedagogia. Ela acrescenta a compreensão de que o ser humano possui uma história espiritual mais ampla do que a existência atual. O espiritismo sério não utiliza a reencarnação como explicação rápida para tudo. Ele amplia o nosso compromisso com a educação. Se uma criança demonstra uma tendência positiva, precisamos ajudá-la a desenvolver essa capacidade sem alimentar a vaidade. Se apresenta uma dificuldade, precisamos orientá-la sem reduzi-la ao problema. Não devemos dizer jamais esta criança é má. Podemos dizer esta criança apresenta um comportamento que precisa ser educado. E a diferença é enorme. Quando definimos toda a identidade pelo erro, fechamos portas. E quando reconhecemos uma necessidade de educação, preservamos a esperança. Então, na narrativa, Maria e Isabel não tratam os filhos como troféus. Elas os observam com admiração, mas também com responsabilidade. Percebem que há algo grandioso acontecendo e, justamente por isso, sentem o peso da tarefa. Maria conta a Isabel que poucos dias antes estivera em Jerusalém. Jesus havia conversado com os mestres do templo e demonstrado uma capacidade de compreensão que causara surpresa. O Evangelho de Lucas registra que aos 12 anos Jesus foi encontrado no templo, ouvindo os mestres e fazendo perguntas. Os que o escutavam admiravam sua inteligência e as suas respostas, e depois desse episódio ele retornou com Maria e José para Nazaré. Em Boa Nova, a admiração é acompanhada, no nosso livro Boa Nova, essa admiração é acompanhada por uma advertência. Um homem chamado Eleazar teria percebido que aquela inteligência, aquela liberdade de pensamento poderiam contrariar interesses poderosos em Israel. Maria, naturalmente, se inquieta. Ela pensa na vulnerabilidade do filho, procura relações que talvez pudessem protegê-lo, conversa com José sobre a preparação de Jesus para a vida. E essa preocupação é profundamente humana. Maria sabe que a luz pode incomodar aqueles que se acostumaram às sombras. Sabe que uma palavra verdadeira pode ameaçar estruturas baseadas no interesse e na aparência, mas também é mãe e o coração materno deseja proteger. A grandeza de Maria não está em jamais sentir medo, está em continuar confiando, mesmo sem conhecer todos os acontecimentos futuros. E essa diferença é importante, porque coragem não é ausência de receio, coragem não é permitir que o receio nos afaste completamente do dever. Maria não compreendia tudo, mas continuava caminhando. Na narrativa de Humberto de Campos, Jesus percebe as preocupações de Maria. Ele se aproxima e pergunta o que ela desejava para ele. Maria responde que pensa em sua preparação para a vida. Jesus reconhece que todo aprendizado útil e generoso possui valor, mas afirma que escolherá a escola melhor. Então procura José e pede para colaborar na oficina. E esse momento é um dos mais belos do capítulo. Jesus havia impressionado os mestres do templo, poderia ter procurado prestígio intelectual, poderia ter exigido uma posição diferenciada, poderia ter utilizado a sua capacidade para colocar-se acima dos trabalhadores simples, mas escolhe a oficina, escolhe o lar, escolhe o esforço. Isso não significa desprezo pela educação formal. O próprio Evangelho mostra Jesus ouvindo, perguntando e dialogando no templo.
Conhecimento, estudo e preparação intelectual são recursos valiosos. A lição é que o conhecimento não pode ficar separado da vida. Uma pessoa pode conhecer profundamente a ética e agir de maneira desonesta. Pode estudar a família e tratar mal os próprios familiares. Pode falar sobre humildade e não aceitar nenhuma correção. Pode ensinar caridade e jamais se dispor a servir. A oficina de José representa o encontro entre a inteligência e a experiência. Ali, Jesus participa do trabalho cotidiano, aprende o ritmo das responsabilidades, colabora com as necessidades da casa, convive com as limitações dos materiais. Observa que a madeira precisa ser medida, cortada, ajustada e trabalhada com paciência. André Luiz, no capítulo Educação do livro O Espírito da Verdade, ensina que o amor deve ser a base do ensino. Também apresenta a maternidade e a paternidade como magistérios sublimes, dizendo que o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. E essa contribuição se encaixa profundamente na cena. José ensina sem precisar transformar todos os momentos em discursos. Seu trabalho educa, sua perseverança educa, sua maneira de sustentar a família educa. Maria ensina pela ternura, pela presença, pela confiança e pelo cuidado. O lar fala mesmo quando ninguém está dando uma aula formal. A criança observa como os adultos tratam os mais frágeis, percebe se existe respeito entre os familiares, aprende se as pessoas pedem desculpas quando erram, vê se a religião aparece apenas nas palavras ou também na maneira como os outros são tratados. Os conselhos são importantes, mas o exemplo possui uma força educativa muito maior. Quando Jesus entra na oficina, ele também dignifica o trabalho simples. A espiritualidade não pode ser entendida como fuga das responsabilidades comuns. O trabalho honesto é um campo de desenvolvimento moral. Ele nos ensina disciplina, cooperação, paciência, responsabilidade e utilidade. Não é a natureza da tarefa que determina sozinha o seu valor espiritual, é também a maneira como realizamos. Uma função aparentemente simples pode ser cumprida com dignidade e amor. Uma função socialmente admirada pode ser exercida com egoísmo e vaidade. A oficina de José mostra que servir a Deus não começa necessariamente em grandes acontecimentos, começa no dever próximo, naquilo que está diante de nós, na responsabilidade que ninguém aplaude, na tarefa que precisa ser concluída. Podemos imaginar então Jesus segurando as ferramentas da oficina. José mostra como utilizar a força sem danificar a peça, ensina a observação, a observar a direção da madeira, explica que um corte errado pode comprometer o trabalho, mostra que é preciso medir antes de agir. E essa imagem oferece uma analogia muito rica para a nossa transformação espiritual. Também carregamos regiões ainda brutas, há sentimentos que precisam ser educados, impulsos que precisam ser orientados, hábitos que precisam ser revistos. Entretanto, reforma íntima não significa violência contra nós mesmos. Algumas pessoas reconhecem uma imperfeição e imediatamente começam a se desprezar, cometem um erro e concluem que não possuem valor. Essa não é a pedagogia de Jesus. Um bom artesão não odeia madeira porque ela ainda não está pronta. Ele reconhece as possibilidades na matéria e trabalha com paciência.
Da mesma forma, o Cristo não ignora as nossas imperfeições, mas também não nos reduz a ela. Ele enxerga aquilo que ainda podemos construir. A transformação exige esforço. Não acontece apenas porque ouvimos uma mensagem bonita, mas esse esforço precisa caminhar ao lado da esperança. Não venceremos o orgulho de uma única vez, não aprenderemos a perdoar apenas porque compreendemos intelectualmente a importância do perdão. Não dominaremos todas as reações impulsivas depois de uma oração. A madeira é trabalhada aos poucos e a nossa consciência também. Cada escolha correta retira uma pequena aspereza. Cada pedido de desculpa ajusta uma parte. Cada gesto de caridade oferece nova forma ao sentimento. E cada vez que resistimos a um impulso prejudicial, participamos da construção interior. Bom, então a conversa entre Maria e Isabel continua até o fim da tarde. A oficina se fecha, José se recolhe para o descanso e as mães percebem então que Jesus e João não estão em casa. E a inquietação delas aparece novamente. Elas saem à procura dos filhos e a narrativa nos conduz das ruas estreitas de Nazaré para uma região mais elevada. Humberto de Campos descreve a cidade como um lugar de casas pequenas, ruas pedregosas e horizontes aparentemente limitados. Mas quem sobe um pouco consegue contemplar uma paisagem muito mais ampla. Do alto, montanhas, vales e caminhos surgem diante dos olhos. E essa mudança de perspectiva possui também um profundo significado simbólico. No nível mais baixo, vemos apenas o que está perto. As paredes parecem limitar toda a paisagem, as curvas escondem o destino das estradas. Quando subimos, começamos a perceber relações que antes não enxergávamos. E na vida acontece algo semelhante. Quando estamos dominados por uma emoção intensa, o nosso horizonte se estreita. Uma contrariedade parece ocupar a existência inteira. A mágoa se torna a única realidade. Uma perda nos impede de imaginar que ainda existe futuro. Um problema nos faz acreditar que tudo está perdido. Subir interiormente significa buscar uma compreensão mais ampla. A oração pode nos ajudar a subir, o estudo pode ampliar a visão, uma conversa sincera pode mostrar aspectos que ainda não percebíamos. O tempo também pode revelar relações escondidas pelo sofrimento imediato. Subir não é fugir da realidade, é enxergá-la de um ponto mais alto. O problema continua existindo, mas deixa de ser confundido com a vida inteira. Bom, voltando ao nosso maravilhoso livro, Maria e Isabel finalmente encontram os filhos. Jesus e João estão lado a lado, numa elevação iluminada pelos últimos raios do dia. A narrativa apresenta Jesus apontando para a paisagem como se explicasse a João os detalhes de um grande plano. Diante deles estavam lugares que no futuro seriam ligados a acontecimentos importantes da missão do Cristo. A cena é construída como uma antecipação. Dois jovens observam o campo de trabalho que um dia percorreriam, mas o verdadeiro campo não era formado apenas por montanhas, cidades, estradas. Era composto por consciências, pessoas cansadas, dominadas pelo medo, aprisionadas por preconceitos, pessoas sinceras, mas confusas,
pessoas religiosas mais distantes da misericórdia, pessoas exploradas, pessoas que esperavam um libertador político, pessoas que precisavam descobrir que o reino de Deus começava dentro dela. João teria a tarefa de despertar esse povo e Jesus ofereceria o caminho da renovação. Humberto de Campos pergunta qual teria sido a conversa entre os dois. Ele não afirma conhecer as palavras exatas, sugere que ali acontecia a primeira combinação na Terra entre a verdade e o amor para a conquista espiritual do mundo. E essa palavra conquista não deve ser entendida como dominação. Jesus não veio conquistar territórios, não organizou exércitos, não obrigou ninguém a segui-lo. A conquista do Cristo acontece quando uma consciência escolhe livremente abandonar o egoísmo e aproximar-se do amor. É a conquista da violência pela mansidão consciente, da vingança pelo perdão, do orgulho pela humildade, da indiferença pela caridade. João e Jesus representam dois momentos complementares da transformação. A verdade revela, o amor sustenta. A verdade mostra que determinada atitude está errada, o amor nos lembra que ainda podemos mudar. A verdade identifica a ferida, o amor oferece o cuidado. A verdade mostra que estamos numa estrada prejudicial. O amor ilumina a possibilidade de retorno. A verdade sem amor pode transformar-se em instrumento de humilhação. Alguém diz coisas corretas, mas as utiliza para ferir, dominar ou demonstrar superioridade. A pessoa afirma: eu apenas disse a verdade, mas a intenção não era auxiliar, era descarregar a irritação. Por outro lado, o amor mal compreendido pode tornar-se conivência. A pessoa evita qualquer conversa necessária porque teme desagradar, permite que comportamentos prejudiciais continuem, chama de acolhimento aquilo que na verdade é omissão. Jesus não separa amor e verdade, ele acolhe sem alimentar o erro, corrige sem retirar a esperança, perdoa sem dizer que os atos não possuem consequências. João enfatiza a necessidade de mudança. Jesus revela o caminho completo da vida renovada. Leon Denis, num livro chamado Cristianismo e Espiritismo, resume a essência da doutrina do Cristo na paternidade de Deus, na fraternidade humana, na imortalidade, no perdão e no amor ao próximo. Ele afirma que, para Jesus, a religião se concentra essencialmente no amor vivido. Isso nos ajuda a compreender a função de João. A verdade que ele anuncia não é o destino final, ele prepara o coração para uma religião de amor. João não quer apenas assustar, ele quer acordar. Sua palavra firme pretende retirar o ser humano da indiferença para que ele possa receber a mensagem do Cristo. Daí, na manhã seguinte, Isabel se prepara para partir. Ela pergunta a Jesus se ele não gostaria de acompanhá-los. O jovem responde com bondade. Jesus diz: João partirá primeiro. A frase se cumpre em diferentes níveis. João partiria primeiro naquela viagem, iniciaria primeiro a missão pública e também deixaria a vida física antes de Jesus. Ser precursor significa ir à frente, preparar aquilo que o outro continuará, abrir uma estrada que ainda será percorrida por muitas pessoas.
João não era o destino, era a voz que anunciava o caminho. O Evangelho de Lucas relata que o anúncio de seu nascimento já apresentava essa missão. João iria à frente no espírito e na força de Elias para preparar um povo disposto a receber o Senhor. O profeta Isaías havia anunciado uma voz num deserto preparando o caminho. Séculos depois, João assumiria essa imagem como definição da sua tarefa. João não prepara o caminho para uma condenação sem esperança, prepara o caminho para uma chegada daquele que viria consolar, libertar e restaurar. E essa observação é muito importante. A firmeza de João possui uma finalidade consoladora. O verdadeiro consolo não consiste em dizer que tudo está bem quando não está. Às vezes, consolar é ajudar alguém a reconhecer que precisa sair de uma situação prejudicial. É mostrar que existe um caminho de mudança, é dizer a verdade, porque ainda há tempo para recomeçar. A correção cristã só é completa quando contém esperança. Se apresentarmos uma pessoa como definitivamente perdida, não estamos preparando o caminho de Jesus, estamos fechando a estrada. Anos depois, João aparece no deserto. Sua vida é simples, sua aparência é austera, sua palavra é firme. Mas o deserto não é apenas um lugar geográfico, também representa uma experiência interior. No deserto existem menos distrações, a pessoa é colocada diante do silêncio, e o silêncio pode revelar aquilo que o ruído escondia. Na vida cotidiana, podemos ocupar todos os minutos para evitar determinados pensamentos. Enchemos o dia de tarefas, de informações, conversas, estímulos, mas há momentos em que a vida nos conduz a um deserto. Uma perda modifica essa rotina, uma enfermidade nos obriga a parar, uma decepção quebra uma imagem que sustentávamos. Uma mudança nos retira de ambientes conhecidos, então perguntas antigas começam a aparecer. Quem sou eu sem aquilo que perdi? O que realmente dirige minhas escolhas? Que sentimentos tenho alimentado? O deserto pode parecer vazio, mas também torna-se lugar de encontro com a consciência. João não vai ao deserto para cultivar o nada, ele vai para aproximar-se do essencial. Herculano Pires, em O Espírito e o Tempo, chama de horizonte profético a fase em que uma experiência espiritual bíblica ganha forte conteúdo ético. O profeta não é apenas alguém ligado a fenômenos espirituais, torna-se também uma consciência que interpreta a vida à luz de valores, denuncia desvios e chama o povo à responsabilidade. João está no ponto culminante dessa tradição. Ele não utiliza a espiritualidade como espetáculo, não procura demonstrar poderes, sua missão é moral. Ele pergunta: o que vocês estão fazendo com a vida? Que frutos suas crenças estão produzindo? Que caminhos precisam ser corrigidos? A mensagem de João é frequentemente resumida pela palavra arrependimento. Mas no contexto do evangelho não se trata apenas de sentir culpa. A ideia envolve transformação da mente e mudança de direção. Uma pessoa pode sentir remorso pelas consequências de um ato e continuar repetindo o mesmo comportamento. Pode chorar porque foi descoberta, mas não porque compreendeu o sofrimento causado. A verdadeira mudança alcança as escolhas. João não queria apenas provocar emoção, queria produzir frutos. O Evangelho de Lucas registra que as pessoas perguntavam ao precursor, né? Perguntavam ao João: o que devemos fazer?
Essa é uma das perguntas mais importantes de toda a experiência religiosa. Elas não perguntavam apenas no que deviam acreditar, perguntavam como devem agir. E João responde de maneira correta. Quem possui recursos deve compartilhar com quem não possui. Os cobradores de impostos não devem exigir além do justo. Os soldados não devem utilizar a força para intimidar ou obter vantagens. A preparação para Jesus começa na conduta. João não cria uma religião desligada da vida social. Não diz que basta participar de um rito. O mergulho nas águas deveria representar uma decisão interior. Se a pessoa saísse da água e continuasse explorando, mentindo e agindo com violência, nada essencial teria mudado. E essa reflexão é extremamente atual. Podemos frequentar reuniões, fazer preces, receber passes, ler mensagens edificantes. Mas a pergunta continua: o que fazemos com aquilo que recebemos? Estamos nos tornando mais honestos, mais justos, mais responsáveis, mais disponíveis para servir? A religião não pode funcionar como um banho exterior que não alcança a consciência. Hermínio Miranda, num livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele examina a essência da mensagem de Jesus e os rumos que o cristianismo tomou ao longo da história, muitas vezes envolvido por interesses, disputas e construções institucionais. O título da obra nos oferece uma pergunta dolorosa: como uma mensagem pode ser conhecida e ao mesmo tempo esquecida? Ela pode ser repetida, mas não vivida, pode estar presente em templos, músicas, discursos, mas ausente das decisões. Podemos falar de fraternidade e explorar, falar de humildade e procurar ser superior, falar de perdão e alimentar vingança. A voz de João procura retirar a mensagem do campo da aparência e devolvê-la à conduta. Vamos usar novamente o Livro dos Espíritos, justamente a questão 621, onde Kardec vai perguntar onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é direta: na consciência. Quando Kardec pergunta por que seriam necessárias revelações se essa lei já está em nós, os espíritos explicam que frequentemente a esquecemos ou desprezando, tornando necessário que ela seja recordada. E João Batista é uma dessas grandes vozes de recordação. Ele não cria consciência moral, ele desperta aquilo que o interesse, o hábito e a conveniência tentam silenciar. Podemos imaginar um sino tocando numa cidade adormecida. O sino não cria amanhã, apenas anuncia que chegou a hora de levantar. Muitas vezes sabemos no íntimo o que precisamos fazer. Não nos falta informação, falta coragem. Sabemos que precisamos pedir desculpa, sabemos que determinado hábito nos prejudica, sabemos que a nossa maneira de falar está ferindo alguém, sabemos que estamos exigindo dos outros aquilo que não praticamos, mas construímos justificativas. A voz interior do precursor rompe essas desculpas, ela nos convida a olhar com honestidade. Essa consciência, porém, não deve ser confundida com culpa destrutiva. A culpa paralisante diz: você não possui mais valor. A consciência esclarecida diz: você agiu de maneira errada e precisa aprender, reparar e mudar. João convoca a transformação porque acredita que ela é possível. Se não houvesse esperança, o chamado seria inútil. Emmanuel dedica o capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida à convocação de João.
Endireitai os caminhos, chama esse capítulo. Emmanuel explica que muitas pessoas desejam a paz e a presença do Cristo, mas continuam alimentando os hábitos que dificultam essa aproximação. Procuram Jesus sem rever impulsos, paixões e caminhos repetidamente prejudiciais. Endireitar o caminho não significa tornar-se perfeito antes de procurar Jesus. Se fosse necessário estar perfeito, ninguém poderia aproximar-se de Jesus. Significa sinceridade. É reconhecer: esse hábito me prejudica, essa mágoa está dominando a minha vida, eu tenho usado palavras agressivas, preciso reparar uma atitude, não estou conseguindo mudar sozinho e preciso de ajuda. O caminho começa a ser corrigido quando paramos de dar nomes bonitos aos nossos desequilíbrios, quando deixamos de chamar descontrole de sinceridade, de chamar orgulho de dignidade, de chamar vingança de justiça, de chamar omissão de paz. A verdade de João retira os disfarces. As facilidades e os interesses do mundo podem tornar-se espinhos que impedem o crescimento da semente evangélica. E o precursor trabalha justamente na remoção desses obstáculos. E essa imagem é muito clara. A semente pode ser boa, o terreno pode possuir potencial, mas se estiver ocupado por raízes agressivas e espinhos, o crescimento será dificultado. Quais são os espinhos do nosso terreno interior? A necessidade de aprovação? O ressentimento? O desejo de controlar? A vaidade? A busca incessante de vantagens? João não vem destruir o coração, vem retirar o que impede o amor de crescer. A figura de João Batista nos leva a uma das interpretações mais conhecidas do Espiritismo sobre o Novo Testamento. A doutrina espírita identifica João como a reencarnação do profeta Elias, e essa interpretação se apoia especialmente nas palavras atribuídas a Jesus. Em Mateus capítulo 11, Jesus afirma que João é o Elias que deveria vir. Depois da transfiguração, os discípulos perguntam por que os escribas diziam que Elias precisava voltar primeiro. Jesus responde que Elias já havia vindo e que não fora reconhecido. O próprio texto acrescenta que os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Leon Denis também utiliza essas passagens ao explicar que Elias e João representam a mesma individualidade espiritual em duas experiências corporais diferentes. A relação entre Elias e João também nos ajuda a compreender que a reencarnação não é simples repetição. O espírito retorna para aprender. Na tradição bíblica, Elias aparece como profeta de grande energia envolvido em confrontos intensos. Em João, encontramos novamente coragem e austeridade, mas a força passa a ser exercida principalmente pela palavra, pela disciplina e pelo testemunho. Vemos então que o espírito conserva características, mas encontra novas oportunidades de educação. Talvez uma pessoa tenha utilizado a sua firmeza de maneira destrutiva em outras experiências, agora precisa aprender a utilizá-la para proteger. Talvez tenha usado a inteligência para manipular. Pode retornar com a oportunidade de esclarecer. Talvez tenha exercido autoridade para dominar. Precisará aprender a transformar a autoridade em serviço. Deus não destrói nossas capacidades, ajuda-nos a educá-las. A energia de Elias não desaparece. Em João é direcionada para a preparação do caminho. João possuía uma missão de enorme importância. Multidões o procuravam.
Algumas pessoas chegavam a imaginar que ele próprio fosse o Messias. E esse poderia ter sido um campo perigoso para a vaidade. Mas João não toma para si a posição que pertencia a Jesus. Ele afirma que a sua tarefa era preparar, reconhece que aquele que viria depois era maior. Mais tarde, resume sua postura numa frase extraordinária: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A grandeza de João não aparece apenas na coragem diante dos poderosos, aparece na capacidade de não transformar a missão em propriedade pessoal. Muitos trabalhadores começam servindo a uma causa, com o tempo podem acreditar que a causa lhes pertence. Apegam-se ao cargo, sentem-se ameaçados pelo crescimento de outras pessoas. João não faz isso, ele compreende que é o precursor. A placa não é o destino, a voz não é a mensagem, o mensageiro não é o Cristo. Ele aceita diminuir exteriormente para que Jesus seja reconhecido. E essa frase também possui uma aplicação íntima. Quem precisa crescer dentro de nós? Os valores do Cristo. O que precisa diminuir? O egoísmo? A necessidade de ter sempre razão, o desejo de controlar, a vaidade, a preocupação excessiva com a aprovação alheia. Diminuir o egoísmo não significa destruir a nossa individualidade. Jesus não quer apagar quem somos, quer libertar a nossa personalidade da necessidade de ocupar o centro de tudo. Podemos comparar a individualidade a uma janela. Quanto mais limpa, mais luz permite passar. A janela não deixa de existir, ela cumpre melhor a sua função. Então, a palavra de Jesus alcançava também os poderosos. Ele não limitava suas exigências morais às pessoas simples, denunciou comportamentos presentes na corte de Herodes. Sua fidelidade à consciência custou-lhe a liberdade e depois a vida física. O Novo Testamento registra que João foi preso por ter censurado a relação de Herodes com Herodias e que sua morte ocorreu durante um banquete depois de uma promessa imprudente feita diante dos convidados. Não precisamos nos deter nos aspectos violentos do episódio para compreender a sua gravidade. João foi silenciado fisicamente porque sua palavra contrariava interesses. Isso nos apresenta uma pergunta: até onde estamos dispostos a permanecer fiéis à consciência? Fidelidade não significa imprudência, não devemos procurar perseguições, não precisamos transformar toda discordância em combate. A coragem cristã não é o gosto pelo conflito, é a decisão de não vender a consciência. Há momentos em que o silêncio evita uma discussão inútil, há outros em que o silêncio favorece a injustiça. Precisamos de discernimento. Nossa tarefa talvez não seja enfrentar uma corte, pode ser recusar uma prática desonesta no trabalho, defender alguém tratado injustamente, estabelecer um limite na relação, reconhecer um erro que seria mais confortável esconder. Em muitos casos, a coragem mais difícil não é denunciar o outro, é admitir a própria responsabilidade. E Humberto de Campos nos oferece uma interpretação simbólica dos personagens ligados à morte de João. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e Herodias representam o interesse particular e o convencionalismo político. João representa a verdade. Não precisamos reduzir essas pessoas históricas apenas a símbolos. Dentro da narrativa, porém, elas representam forças que também podem aparecer em nós.
A futilidade se manifesta quando trocamos valores duradouros por uma satisfação imediata, quando a aparência vale mais do que a consciência, quando o desejo de ser admirado supera o compromisso com o bem. O convencionalismo aparece quando sabemos o que seria correto, mas fazemos aquilo que preserva nossa posição diante do grupo. Herodes parece reconhecer algo especial em João, mas não possui firmeza suficiente para agir segundo essa percepção. Quantas vezes fazemos algo semelhante? Percebemos que alguém está sendo injustiçado, mas permanecemos calados para não desagradar. Reconhecemos que uma conversa está se tornando cruel, mas participamos para não parecermos diferentes. Sabemos que determinada conduta é errada, mas tememos perder uma vantagem. O interesse particular pode aprisionar a consciência. João representa a liberdade de permanecer fiel à verdade, mesmo quando essa fidelidade possui um preço. O capítulo afirma que a verdade, em seu trabalho de aperfeiçoamento, pode dilacerar e magoar, e essa ideia precisa ser interpretada com responsabilidade. Ela não pode ser usada para justificar crueldade. Algumas pessoas dizem: eu machuco porque eu falo a verdade, mas talvez estejam apenas falando sem caridade. A verdade pode doer porque desfaz ilusões. Um diagnóstico pode ser doloroso, mesmo quando transmitido com delicadeza. Uma correção pode incomodar, embora seja necessária. Reconhecer uma imperfeição pode ferir a nossa autoimagem, e isso é diferente de humilhar. A verdade cristã não procura produzir sofrimento, procura libertar. Antes de dizer uma verdade a alguém, precisamos perguntar: minha intenção é ajudar ou descarregar irritação? Tenho conhecimento suficiente da situação? Esse é o momento adequado? Sou a pessoa certa para falar? Estou disposto a permanecer ao lado de quem receberá essa palavra? A verdade sem responsabilidade pode tornar-se uma pedra. A verdade acompanhada de amor pode tornar-se instrumento de cura. E João possuía uma missão específica e uma autoridade moral construída pela coerência. Não podemos usar sua firmeza como desculpa para nossa impaciência. Humberto de Campos compara o trabalho da verdade ao processo de preparação de um bloco de mármore. A matéria bruta precisa ser trabalhada, partes excessivas são retiradas, asperezas são corrigidas. Pouco a pouco a forma aparece. A imagem é bela, mas precisamos lembrar que não somos objetos passivos, participamos da própria transformação. Deus oferece oportunidade, Jesus oferece um modelo. Os benfeitores inspiram, a vida apresenta experiências, mas nossa liberdade precisa colaborar. Alguns acontecimentos retiram ilusões, uma crítica pode mostrar nosso orgulho, uma convivência difícil pode revelar falta de paciência. Uma perda pode mostrar o tamanho de um determinado apego. E isso não significa que toda dor seja uma punição enviada diretamente por Deus. Muitos sofrimentos resultam das escolhas humanas, de condições naturais ou da própria estrutura da vida física. Entretanto, mesmo dentro de uma experiência difícil, podemos escolher aprender. A ferramenta não é o objetivo é a obra que poderá surgir. João trabalha sobre as asperezas, Jesus revela a beleza possível. O capítulo apresenta João como a disciplina austera que antecede a espontaneidade do amor. E essa ideia possui grande valor prático.
No início de uma mudança, frequentemente precisamos de esforço consciente. Uma pessoa que deseja controlar reações agressivas talvez precise aprender a fazer silêncio antes de responder. Ela ainda não sente espontaneamente a serenidade, precisa exercitá-la. Alguém que deseja servir pode precisar organizar um horário. A disponibilidade ainda não surge naturalmente em todas as situações e a disciplina cria um caminho. Com o tempo, aquilo que era esforço pode transformar-se em hábito. E o hábito elevado, quando alcança o sentimento, pode tornar-se espontâneo. Depois de compreender a missão de João, podemos perguntar: quem é o precursor dentro de nós? É a consciência que já não aceita determinada desculpa? É a coragem de reconhecer que precisamos mudar? O precursor interior não pode transformar-se num acusador permanente. Depois de mostrar o caminho, precisa conduzir-nos a Jesus. A finalidade da consciência não é manter-nos eternamente culpados, é encaminhar-nos para a transformação. No final do capítulo, Humberto recorda a afirmação de Jesus de que entre os nascidos de mulher não havia aparecido alguém maior do que João Batista. No Evangelho de Mateus, a frase continua com uma observação intrigante: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como compreender essa aparente contradição? João pode ser visto como o ponto mais elevado de uma etapa. Representa a culminância da tradição profética, é o grande mensageiro que encerra um ciclo e anuncia outro. Mas o reino apresentado por Jesus inaugura uma nova medida de grandeza. No mundo, grande é quem domina. No reino, grande é quem serve. No mundo, grande é quem se impõe. No reino, grande é quem ama. João está no limiar entre duas etapas, anuncia o novo, mas sua expressão ainda carrega a austeridade do ciclo anterior. Isso não o diminui, mostra a progressividade da revelação. Uma etapa prepara a seguinte. A escola inicial não perde o valor porque existe uma fase posterior. Sem as primeiras lições, não chegaríamos às seguintes. João é grandioso porque cumpriu fielmente a tarefa que lhe cabia. E ao final desse estudo, podemos voltar à imagem dos dois jovens sobre a montanha. Jesus e João estão lado a lado. Diante deles, a paisagem se estende. As cidades, vales, estradas e pessoas que ainda não sabem que suas vidas serão alcançadas por aquelas duas missões. João partirá primeiro, sua voz ecoará no deserto, chamará as consciências à mudança, pedirá frutos, questionará interesses, preparará o terreno. Depois, Jesus iniciará publicamente a sua obra. Entrará nas casas, conversará nas estradas, acolherá pessoas rejeitadas, consolará os aflitos, corrigirá com misericórdia, ensinará que Deus é Pai e mostrará que a verdade mais elevada do universo é inseparável do amor. Talvez também exista dentro de nós um terreno endurecido, talvez algumas pedras precisem ser retiradas, talvez existam raízes antigas ocupando espaço onde desejamos cultivar algo novo. João nos ensina a começar pela verdade, reconhecer o que existe, assumir a responsabilidade, preparar o caminho. Jesus nos ensina a continuar, a cultivar com paciência, servir, perdoar, confiar. Que saibamos retirar pouco a pouco os obstáculos que impedem a presença do Cristo em nossas escolhas e que Jesus cresça
dentro de nós, que cresça em nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa maneira de trabalhar, na nossa convivência familiar, que o egoísmo diminua, o orgulho diminua, a necessidade de controlar diminua e que o amor cresça. João partiu primeiro, preparou o caminho com coragem. Jesus veio depois e transformou o caminho numa estrada de luz. Agora o convite chega até nós. Que a verdade prepare o nosso coração e que o amor de Jesus encontre nele uma morada. Muito obrigado pela paciência em me ouvir e até o próximo vídeo.